Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Queridos irmãos, eu vou procurar aqui, você já deve ter achado, Juízes capítulo de número 7, versículo de número 2, né? Juízes 7, 2 fala assim: E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Outra vez, e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Amém? Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu estava meditando esses dias, eu estou lendo esses dias, estudando esses dias, esses livros históricos de Israel, e cada vez que a gente lê a Bíblia, por mais que já a tenha lido por várias vezes, a gente sempre tem algo novo, a gente sempre, né, consegue ver algo novo. Deus sempre revela e mostra algo novo para a gente, e de repente o que vou falar não é novo para vocês, né? Mas eu tenho aprendido muito lendo os livros históricos nesses últimos dias. No livro, se não me engano, de Jeremias, tem um versículo que fala assim: maldito o homem que confia no homem. A primeira impressão que dá é de que esse versículo está dizendo assim: maldito o homem que confia no outro homem. Mas não é isso que está dizendo o versículo. Quando a Bíblia diz maldito o homem, irmã Maria, Deus te abençoe, pastor Laci. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, está dizendo o seguinte: maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia na sua força, não é que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no seu próprio braço. Maldito o homem que confia no seu exército. Maldito o homem que confia no seu dinheiro. Maldito o homem que confia na sua força política. Maldito o homem que confia na sua capacidade intelectual. Maldito o homem que pensa que as suas conquistas é ele próprio que alcançou com a sua própria força. Maldito o homem que não confia em Deus e que não dá a Deus a devida honra. E lendo os livros históricos de Israel, eu comecei a meditar o quanto Deus, pastor Rangel, o quanto Deus tem um cuidado especial com a nação de Israel, e o quanto Deus tem um cuidado especial comigo, pastor André, e contigo. Deus, Ele é extraordinário, Deus é tremendo. E nesse texto de Juízes que eu acabei de ler, e vocês acompanharam, Juízes capítulo 7, Deus está dizendo para Gideão: Gideão, tem muita gente contigo aí nesse exército para você ir lutar contra os midianitas. Tem muita gente. Eu não vou entregar os midianitas nas tuas mãos com esse povo todo, porque senão esse povo vai pensar que eles venceram os midianitas por conta da sua própria capacidade. O povo poderá pensar, Gideão, que a derrota dos midianitas é porque eles eram fortes, eram muitos. Então, vamos diminuir esse povo, para que o povo entenda que quem vai vencer os midianitas sou eu, e não vocês.
Então, voltando um capítulo atrás, a Bíblia começa a narrar essa história que envolve Gideão, os israelitas e Gideão. O povo de Israel, a nação de Israel, o povo de Israel estava vivendo um momento em que não havia reis em Israel. O povo era um povo rebelde, era um povo que muito idólatra, era um povo que se contaminava com as nações que estavam à sua volta. O povo de Israel estava conquistando a terra que Deus havia lhe prometido. Tinham saído do Egito, eles começaram com Josué, atravessaram o Jordão, venceram os primeiros inimigos, que foi Jericó, os segundos inimigos, cidade de Ai, os moradores da cidade de Ai, e aí eles vão conquistando. Mas uma das recomendações que Deus fez ao povo de Israel, fez a Moisés, fez a Josué é: olha, não se contaminem com esse povo com os quais vocês vão lidar, não se contaminem. E o povo de Israel começou a se contaminar, começou a casar com os cananeus, com os amonitas, começou a casar, começou a misturar as famílias, e Deus disse: não se misture com esse povo, porque esse povo, eles não me reconhecem como Deus, esse povo, eles não adoram a mim, esse povo, cada um deles tem os seus muitos deuses, e eles não me reconhecem, e se vocês se misturarem com esse povo, vocês vão se tornar como eles. Daqui a pouco, vocês estão construindo deuses, estátuas, estão adorando a um Deus de barro, um Deus que ouve, que tem ouvido, mas não ouve, olho, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, mão, mas não apalpa. Então vocês não se misturem, porque vocês vão se tornar como eles. Mas o povo de Israel era um povo rebelde, era um povo que estava sempre se desviando dos caminhos do Senhor e estava indo atrás de outros deuses. E sempre que o povo se distanciava do verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dava as costas para esse povo e deixava esse povo na mão dos inimigos. E nessa ocasião, nesse tempo aqui, a Bíblia vai nos dizer que o povo de Israel estava sob o jugo, debaixo da servidão dos midianitas. Já faziam 7 anos. E durante 7 anos os midianitas oprimiam os israelitas. Diz a Bíblia, se você ler o capítulo 6, vai nos dizer que o povo de Israel plantava e os midianitas vinham e colhiam. Eles criavam o seu gado e os midianitas vinham e roubavam. O capítulo 6 vai dizer que o povo de Israel vivia escondido em cavernas. O povo de Israel vivia completamente escondido, com medo dos midianitas. Olha, os midianitas, sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, contra Israel, e punham contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem em Gaza, e não deixavam mantimento em Israel. Você já imaginou isso? Você planta, mas você não pode colher, porque o inimigo vem e pega a sua colheita. Você cria o gado, olha aqui, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subia com seus gados e tendas. O povo, os midianitas subiam, e eles levavam tendas. Quando eles levavam tendas, nos diz que eles iam para ficar. Então eles iam para o território onde estava o povo de Israel, armavam suas tendas, se estabeleciam ali,
E ali eles oprimiam o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel então ficou muito empobrecido. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. O povo de Israel empobreceu muito. E chegou um momento então que eles não aguentavam mais essa opressão, e eles então procuraram Deus. E aí, a gente faz um paralelo daquele tempo com o nosso tempo. Quando o povo está em dificuldade, pastor Andréia, o povo busca Deus. Mas tem gente que quando está na bonança, esquece-se de Deus. E todas as vezes na Bíblia, que você vir o povo se esquecendo de Deus, Deus vai dar as costas para o povo. Deus vai deixar o povo sofrer. Então o segredo para sofrer menos ou para não sofrer, é nunca abandonar o Senhor, é nunca deixar Deus, mas tê-lo sempre conosco, e estarmos sempre com Ele, amém? Porque João 15,5 fala, porque sem mim, nada podeis fazer, sem mim, nada podeis fazer. E aí tem gente, pastor Silvio, que acha que é alguma coisa, que pode alguma coisa, que tem alguma coisa. Tem alguém que começa a crescer, prosperar na vida, começa a ficar vaidoso, nariz empinado, salto alto, começa a humilhar as pessoas, começa a fazer acepção de pessoas, pensando que o seu próprio braço é que está ali proporcionando toda aquela situação. Mas não, sem mim nada podeis fazer. Esse mesmo livro de João, no capítulo 15, versículo 7, vai dizer, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se estivermos com Ele, se a sua palavra estiver em nós, nós temos tudo, porque nós temos Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, amém? Então o povo de Israel está vivendo um momento de servidão nas mãos dos midianitas. E aí então eles pedem socorro ao Senhor. E Deus então envia um anjo que vem ao carvalho que está em Ofra, e ali, naquele lugar, encontra Gideão, que estava no lagar, malhando trigo. Primeira coisa que precisamos observar aqui, que lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar uvas para que seja produzido o vinho. Note que Gideão está malhando trigo no lagar. Preste atenção que o lugar onde deveria estar sendo pisada a uva, amassada a uva, para produzir o vinho, não pode ser usado para tal, porque não tinha nem uva, porque o inimigo vinha e ele colhia a uva que os israelitas plantavam. Gideão está aqui então, no lagar, malhando trigo, e o anjo do Senhor lhe aparece e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão lhe responde, ai Senhor meu, se é o Senhor, se o Senhor é conosco, com a nossa nação, com o nosso povo, por que tudo isto? Por que tantas adversidades? Por que tanta luta? Por que tanta prova? Por que tanta angústia? Por que a despensa vazia? Por que a falta de mantimento? Por que a falta de gado, de animal, de rebanho nos currais? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Talvez
você nesta noite está se perguntando, ou nesses últimos dias, nesta última semana, nesse último mês, nesses últimos anos, você tem se perguntado: mas Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo, eu estou na tua casa, eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista, eu sou fiel, mas por que, Senhor, que eu estou passando por tudo isso? Por que tudo isso me está sobrevindo? Por que eu estou enfrentando tanta luta, tanta prova? Por que tudo que eu faço dá errado? Talvez alguém aqui possa ter feito esse tipo de questionamento para Deus. Gideão, ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando, por que é que nós estamos passando por tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas? Meus queridos irmãos, Gideão, ele começa a fazer algumas perguntas, e ele vai colocar Deus à prova, e ele vai fazer uma prova com Deus, para ver se é Deus mesmo que está falando com ele. E Deus, na sequência do texto, vai dizer para ele, por meio do anjo, de que ele vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Aí, Gideão vai falar: mas Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha casa que é a menor, eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo das 12 de Israel. A tribo de Benjamim era o caçula dos filhos de Jacó, do mais novinho, da tribo mais nova, da tribo caçula. Mas Senhor, eu vou livrar Israel das mãos do midianita? Quem sou eu? Eu sou pequeno, minha casa é menor, a tribo é a menor. Quando a gente vê esse texto aqui, irmãos, tem um detalhe interessante nesse texto, nesse versículo que eu acabei de falar. Algumas pessoas pensam que quando Gideão, ele está dizendo: eu sou menor, quem sou eu para ir, eu não posso ir. Na verdade, Gideão era o mais novo de seus irmãos. E na condição de mais novo, ele não podia passar na frente do seu irmão mais velho. O primogênito, pastor Rangel, é que tomava a frente de tudo. Naquela época, essa questão de hierarquia dentro da família era muito respeitada. Quem tinha o direito de primogenitura era quem tinha voz dentro da casa. Então, Gideão Anderson Rocha, doutor Anderson Rocha, Gideão, por ser o caçula ali da sua casa, ele estava dizendo: olha, eu não posso ir, eu não sou mais velho, o primogênito é o meu irmão. É o meu irmão que tem que ir, eu tenho que pedir autorização para ele. Gideão estava dizendo: olha, eu sou o menor, eu sou o caçula. Você está dizendo para a pessoa errada, Daniela Oliveira. Talvez o Gideão estivesse pensando assim: ô anjo, acho que você está enganado, esse recado era para o meu irmão mais velho, eu sou o menor, eu sou o caçula. E ali tem esse misto também, que ele estava falando também da pequenez que ele representava, ou que ele era, né? Que era a sua casa, sua família, a própria tribo. Mas Deus, irmãos, Deus, quando quer nos dar a vitória, Ele usa quem Ele quer, Ele faz da forma que quer, na hora que quer, e Deus é mestre, Deus é especialista em confundir os grandes. Deus confunde, pastor Rangel. E aí, como eu estava falando para os irmãos, acho que eu disse no início, que lendo esses livros históricos, eu estava observando o quanto Deus é cuidadoso com a nação de Israel, o quanto Deus intervém em favor da nação de Israel, lhe trazendo vitórias sobrenaturais.
Tudo isso por conta de uma promessa que ele havia feito a Abraão. Tudo isso por conta de uma promessa. E aí, eu vejo que as mesmas vitórias que Deus deu ao povo de Israel e dá até hoje, o mesmo cuidado que Deus tem com a nação de Israel, teve no passado e tem até hoje, é o cuidado que Deus tem com o seu povo. É o cuidado que Deus tem comigo e que Deus tem com você. Deus vai confundir as pessoas para cumprir uma promessa na sua vida. Deus vai fazer o inexplicável para colocar você numa posição de honra, porque Ele faz assim. Agora, quando Ele fizer isso, não pense, irmã Dulce, não pense que foi você, não pense, irmão, irmã, que foi você, foi Deus que fez, é Deus que faz. O milagre quem faz é Ele, e nós, quando recebemos o milagre, nós temos que entender que foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Eu não tenho dúvidas de que foi Deus que me curou. Passei pela mão dos médicos, mas eu sei que não foram os médicos, foi Deus. E disso eu nunca esqueço. O Salmo 103 fala, versículo 3, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu vou sempre lembrar do que Deus fez por mim. Mas no decorrer dessa história aqui, irmãos, nós vamos perceber que Gideão, ele faz uma prova com Deus. No capítulo ainda 6, no verso 36, ele vai dizer assim: Deus, se tu hás de livrar a Israel por minha mão, como o Senhor disseste, eu quero um sinal. Eis que eu porei um velo de lã lá na eira, lá em cima do telhado, pelo lado de fora. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então eu conhecerei que tu hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Passou a noite, no dia seguinte cedo, Gideão vai lá na eira, ele pega aquele velo de lã e, conforme ele falou com Deus aqui, aconteceu. A terra estava seca, não tinha sinal de chuva, não tinha sinal de orvalho, não tinha sinal de nada, mas o velo de lã estava completamente encharcado, como se fosse uma espuma, completamente encharcada d'água, que ao apertá-la, você via a água descer. Aí, então Deus faz o sobrenatural, para provar para ele que era ele que estava falando. Mas aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 38, sucedeu que no outro dia, levantou de madrugada, apertou o velo do orvalho, que espremeu do velo, encheu uma taça de água, e disse Gideão a Deus, Deus, não fique irritado comigo não, não se zangue comigo não se zangue comigo não, eu quero te pedir mais uma prova, eu quero fazer o inverso agora, se o Senhor de fato vai livrar Israel da mão dos midianitas por meu intermédio, eu quero então fazer o contrário, eu quero colocar esse velo de lã lá em cima do telhado, e quero que ele amanheça seco, no entanto, eu quero que haja orvalho na terra. Passou a noite, no dia seguinte cedo, ele vai lá, e Deus fez exatamente como ele fez, o velo estava sequinho, estava seco, completamente seco, mas em volta da casa, a terra estava toda encharcada de água, por conta do orvalho. Mais uma vez, Deus faz um sobrenatural, para provar para ele que Deus estava nesse negócio. Aí, nós vamos para o capítulo 7, que é onde a gente lê o versículo 2, não é? Então, Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Oreb, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão, aquele texto que nós lemos, muito é o povo que está contigo para eu te dar vitória, muito é esse povo,
Então, o que acontece? Deus fala para Gideão, apregoa, para que os irmãos tenham uma ideia, o povo dos midianitas aqui era cerca de, eles tinham um exército de cerca de 400 mil soldados. Eles tinham um exército de cerca de 400 mil soldados. O povo de Israel que Gideão trouxe, foram 32 mil pessoas. Então vocês imaginam, eu estive lá em Israel, na fonte de Gideão, onde eles acreditam ser esse local, onde ele levou as pessoas para beberem água, e é uma planície, e tem atrás uma montanha, um morro, e o exército estava nessa planície. Imagine quando tem um Rock in Rio, no Rio de Janeiro, que você está em cima do palco, passa na televisão, você vê aquela multidão de gente para perder de vista. O vale lá, eu imagino que era assim, aquele vale, aquela multidão de gente, e lá em cima do morro, um pouquinho de israelitas lá em cima do morro, né? lá em cima, e aqui no vale o inimigo. E aí, queridos, a Bíblia diz, agora pois, apregou os ouvidos do povo dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Se 32 para Gideão já era pouco, imagina agora quando Deus dispensa 22 mil medrosos. Aí ele ficou com 10 mil, mas Deus disse, o Senhor disse a ele, olha Gideão, ainda tem muita gente aí, faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele de que eu disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, e esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como se lambe o pão, esse porás à parte, como também a todo que se abaixar de joelhos e beber. E o número dos que lamberam, levando a boca a água, foram 300 homens, e foram esses 300 que Deus separou, que Deus escolheu para lutar, para guerrear contra aquela multidão. E aí vocês imaginam, 300 pessoas contra uma multidão, lá em cima está os 300, aqui no vale está uma multidão. Como que se dá um negócio desse? No versículo 2 Deus disse, você vai vencer os midianitas, só que esse povo que está contigo é muita gente, eu quero provar para você que eu sou Deus, eu quero provar para você que eu posso, eu quero provar para você que eu sou maior do que os deuses dos midianitas, eu quero provar para você que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu quero provar para você Gideão, que a tua vitória vem de mim, não vem do seu próprio braço. Eu quero provar para você Gideão, que a tua vitória, a vitória de vocês, não vem de vocês próprias, mas vem de mim, para que vocês creiam em mim. Aqui na frente, no final desse capítulo, nós vamos perceber que Deus dá uma estratégia para Gideão. Ali não foi força, ali foi o nome do Senhor. Salmo 20, versículo 7, Andrei, diz assim, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Davi dizendo, mas nós faremos menção do Senhor dos exércitos. Quem guerreia as nossas guerras são Deus, é Deus. Quem luta as nossas lutas é Deus, é Deus. É Deus que vai te dar vitória. Aquilo que você não pode, Ele pode. Aquilo que você não tem, Ele tem. Aquilo que você não vê uma saída, Deus tem uma saída para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem uma saída, acredite, tome posse dessa palavra hoje. A sua vitória vem de Deus, e Ele está aqui nessa noite para lhe garantir essa vitória que você tanto precisa. A verdade é aqui, irmãos, que Deus dá uma estratégia. Gideão pega aqueles 300 homens, Jameson, estrategicamente, bota 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui,
cada qual com a trombeta, com cântaros, com lâmpadas dentro do cântaro. E ele ensaia com o povo ali, pastor. Imagina que ele faz um ensaio e diz: olha, o que eu fizer, vocês façam. Na hora que eu fizer, vocês façam. E o povo lá em cima, com aquelas trombetas, com aqueles cântaros, com as tochas acesas nas mãos, cada um no seu lugar estratégico. Diz a Bíblia, queridos, que quando conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial, então todo o exército dos midianitas, quando ouviram o toque das trombetas, todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando os 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o arraial fugiu, e Deus deu vitória para Gideão e seus 300. Irmãos, olha o que Deus faz. O guia judeu, não sei, Renato, se foi quando você estava comigo, ele disse que lá em cima do monte, pastor, porque o exército estava num vale, a fonte lá em cima, o povo lá em cima, diz que quando tocava a trombeta lá em cima, o som daquela trombeta ecoava naquele vale de uma forma tão intensa e tudo misturado com o barulho dos cântaros, que o povo desesperou e deu a ideia de que vinha contra eles um numeroso exército. Era sinal de como se fosse sinal de muitos inimigos vindo contra eles, por conta daquele barulho ensurdecedor que entrou no vale e ficou o eco, porque montanhas em volta desse vale, né? O eco dessas trombetas, pastor Rangel, ficou girando ali e confundiu aquele povo todo, e eles então começaram a correr e começaram a se degladiarem, lutarem um com os outros, e eles próprios se mataram lá. Que coisa extraordinária, como Deus é tremendo, como Deus é extraordinário. E aí, eu estava olhando outras situações parecidas, Lá na guerra de Israel contra Senaqueribe, rei da Síria, está em Isaías capítulo 36 e 37, diz que quando aquele rei Senaqueribe desafiou os exércitos de Israel, quando eram comandados pelo rei Ezequias, diz a Bíblia que eles ficou afrontando Israel, ficou afrontando o povo de Deus, e aí diz a Bíblia que Deus enviou um anjo na madrugada, ao raiar do dia, Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados do exército da Síria, e foi Deus que não foi o povo de Israel, não foram os soldados, Deus entrou para libertar o povo de Israel. Teve uma outra batalha, está em 2 Crônicas capítulo 20, que foi dos moabitas e dos amonitas contra Josafá, a Bíblia diz em Crônicas capítulo 20, que os amonitas e os moabitas, olha, sucedeu pois que depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon e outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Era um exército infinitamente maior do que o exército de Israel. E aí Deus mandou lá um profeta, né? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação de Israel por intermédio do profeta aqui, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, a peleja não é vossa, a peleja é minha.
Deus entrou na frente para proteger a nação de Israel de novo, e Deus acalma o coração aqui de Josafá, assim como já tinha acalmado em outro momento o coração de Ezequias, assim como já tinha acalmado o coração de Gideão, e tantas outras situações, né? Aí Deus fala: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, fica postado, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Israel não perde batalha, irmãos. A igreja do Senhor não perde batalha. Eu não perco batalha no Senhor, porque eu sou igreja, eu sou vencedor, o Senhor luta por mim, o Senhor luta por você. Então não se canse, não se preocupe, descanse no Senhor, porque Ele guerreia as suas guerras, Ele peleja as suas pelejas, Ele é a sua vitória. Israel não vai perder batalha, não vai, porque quem luta por Israel é o Senhor Deus dos exércitos. Eu falei lá em Águas Lindas na quarta-feira, já falei lá em Águas Claras também, que na época do rei Asa, que era bisneto de Salomão, o rei Asa tem um dado momento, Crônicas 14, que os etíopes, olha aqui, os etíopes vêm contra o povo de Israel quando Asa era rei. Diz o versículo de número 8 do capítulo 14, que Asa tinha um exército de 300 mil da tribo de Judá, e tinha outros 280 mil da tribo de Benjamim. Logo, pastor André, o exército de Judá e Benjamim eram de 580 mil soldados. Mas olha o que diz o versículo 9: e Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados, e mais 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra eles e ordenaram a batalha no vale de Zefetá. E o Senhor, ó versículo 12, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E os etíopes, 1 milhão de soldados, mais 300 carros, saíram fugidos diante de 580 mil. E aí, a Bíblia vai dizer que não foi Asa com o seu exército que venceu os etíopes, que venceram os etíopes. A Bíblia diz que foi a mão do Senhor. É a mão do Senhor. É a mão do Senhor. Para a gente não esticar muito, eu quero só mostrar aqui. Em 1967, os irmãos sabem que em 1967, houve em Israel, no dia 6 de junho, houve em Israel a Guerra dos 6 Dias. 1948, Israel tornou-se nação, 14 de maio de 1948, os países árabes, os países vizinhos, pastor Rangel, nunca ficaram satisfeitos com isso até hoje, e em 1967, Egito, Etiópia, Síria e a Jordânia, 4 potências mundiais da época, assim, daquela região, Egito, Síria, Jordânia e Etiópia, eles se juntam contra Israel, querendo varrer Israel do mapa. Eles queriam destruir completamente essa nova nação que havia sido constituída em 1948. Até hoje eles não engolem Israel. Problema criado pela irmã Sara lá. A irmã Sara deu um trabalho tremendo, a irmã Sara, esposa do Abraão, né?
Porque essa guerra entre árabes e judeus hoje é por conta de Israel e Ismael. Israel, filho de Sara, Ismael, filho de Agar, da escrava, né? Todos os dois são filhos de Abraão, se acham no direito de herdar a terra, de serem os descendentes. Só que Deus não prometeu para a escrava, Deus prometeu foi para Sara. Sara não acreditou no milagre, Sara não acreditou que Deus poderia dar a ela um filho, apesar da idade avançada. Quis ajudar Deus, pediu para Abraão ter uma filha com a escrava. Abraão não vigiou, teve o filho, e está aí o problema até hoje, né? Então, em 1967, nessa guerra chamada dos 6 dias, vem essa potência, Jordânia, Egito, Síria, eles vêm contra Israel, para varrer Israel do mapa. O mundo todo acreditava que Israel perderia essa batalha. O mundo todo, ninguém acreditava que Israel, um país recém-formado, com um exército com menos da metade de soldados que tinham, de material bélico, de armas, de tudo, menos da metade do que esses outros países tinham. Eles vêm lutar contra Israel. E Deus, irmãos, Deus, de forma poderosa, com mão poderosa, com braço forte, dá as estratégias, dá a inteligência para aquele povo, e em 6 dias, Israel destrói esses 4 inimigos, agora, em 1967, Israel vence de forma inquestionável, e naquele dia, naquela guerra, o rei de Israel, o presidente de Israel, né, primeiro-ministro de Israel, ele falou: eu tenho certeza que não fomos nós que vencemos esse povo, foi o dedo de Deus. Foi o dedo de Deus, pastor Anderson. Deus faz coisas extraordinárias para cumprir a sua promessa nas nossas vidas. Esse povo de Israel, eles usaram de estratégias tão inteligentes, irmãos, para destruir a nação de Israel naquele momento, para destruir essas outras nações que guerreavam contra Israel naquele momento. Deus deu tanta inteligência para esse povo. Vocês já notaram o quanto o povo de Israel é inteligente? Vocês sabiam que o criador do Waze é um judeu? Eu fico impressionado. Eu fiz uma viagemzinha de carro agora no Rio de Janeiro, rápido, para resolver um problema lá, e fui usando o Waze. Eu ficava impressionado. Cuidado, carro parado na pista a 400 metros. Eu andava um pouquinho, tinha um carro lá com pisca-alerta. Andava mais um pouco, cuidado, tem um buraco na pista à sua esquerda. Eu falei, inacreditável isso, inacreditável. A precisão das informações, a precisão. Você vai lá em Israel, tem um instituto lá do Waze lá, um prédio, uns 30 andares lá, tudo é o Waze funcionando. Esse povo de Israel tem uma inteligência sobrenatural, porque é o povo escolhido de Deus, é o povo que Deus separou para si aqui nessa terra. Queridos, assim como Deus tem esse cuidado com o povo de Israel, Deus tem um cuidado conosco, que é a igreja. Deus tem cuidado com a igreja. A igreja de Jesus não vai perder batalha. A igreja de Jesus não vai ser derrotada. E se você é igreja, cante o hino da vitória, porque venha o que vier, você vai vencer, porque quem guerreia as guerras da igreja é Jesus. É Ele que vai lutar pela igreja, por você. É Jesus. Vamos ficar de pés. É Ele que nos garante vitória. Deus disse para Gideão: Gideão, tem muita gente aí, vamos diminuir esse povo aí, 32 mil soldados é muito, esse povo vai vencer aí, eu vou agir, esse povo vai vencer, e esse povo vai pensar que é eles que são fortes,
Eu quero que eles entendam que quem venceu os midianitas não foi eles, fui eu. Vamos sempre, irmãos, reconhecer que Deus é tudo em nossas vidas, que nós não somos nada, somos pó e somos cinza, mas Ele está assentado no trono e de tudo tem o controle. Amém? Vamos orar ao Senhor? Paizinho querido e amado, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, rendemos louvores a Ti, meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, de tal forma que a nossa fé seja aumentada, a enfrentar as batalhas, de tal forma a enfrentar as batalhas, ó Senhor, sabendo que vamos vencê-las, ó Pai, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor guerreia conosco, o Senhor peleja por nós, o Senhor luta por nós, Pai, em nome de Jesus, que nós saiamos daqui hoje mais confiantes, acreditando que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, acreditando, ó Senhor, que o Senhor é o Deus, ó Pai, que guerreia por nós, que luta por nós, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua igreja nesta hora, ó Senhor, amém.